Olá! Nesta aula, nós veremos uma forma de armazenar uma peça, no caso a peça corrente, para que ela seja utilizada depois. É aquela funcionalidade hold do jogo original. Então vamos criar um novo componente chamado piece holder. Ok? Esse componente ele vai ter uma propriedade que é a peça que vamos armazenar. No momento ainda não temos nenhuma peça sendo armazenada, então no momento do construtor, essa propriedade recebe nulo. Ótimo. Além disso, temos que ter, obviamente, o nosso método draw para desenhar essa peça que está sendo mantida na tela. E vamos ter um outro método chamado hold or swap. O que esse método faz? Esse método ele vai armazenar a peça corrente dentro desse espaço designado para se guardar uma peça para uso futuro e vai trocar. Caso você já tinha uma peça ali armazenada, a peça que estava armazenada vai ser recolocada na arena. Caso você não tivesse nenhuma peça ainda armazenada, então a peça corrente vai ser guardada no hold e uma nova peça da fila de próximas peças será requisitada e colocada na posição original da arena. É isso que nós temos que fazer. Então, vamos começar por escolher um lugar onde nós vamos mostrar para o jogador qual a peça que ele está guardando no hold. Um bom local seria esse canto aqui da tela. Então, aproveitando o código que nós escrevemos para o score, vamos copiar a forma como o, o score representa essa string na tela e vamos escrever aqui hold. Então, vamos lá no score. Exatamente isso que nós queremos. Copiar e colar. Ok? Aqui nós vamos escrever hold e temos que descobrir então o x e o y, onde vamos escrever isso. O x é o mesmo porque eu quero que fique alinhado com as demais palavras que estão aqui. Então ele vai ficar mais ou menos por aqui também. Mas o y vamos ter que calcular. Então vamos ver se acredito eu que se isso aqui é 30 e temos aqui aproximadamente uns 15 quadrados, olha, podemos fazer aqui isso para ser um 300 ou 340. Vejamos se esse número fica bom. Ok. Por enquanto nós só estamos escrevendo na tela a palavra hold. Ainda assim, vamos experimentar isso já criando um singleton para esse componente no nosso Game Manager. Então, Game Manager import pieceholder from. Então vamos criar aqui o nosso pieceholder e vamos pedir para que ele seja desenhado.
cada ciclo. Agora voltemos ao nosso placeholder. Vejamos. Então, nós vamos escrever a palavra hold aproximadamente por aqui. Certo. Vamos incluir aqui o nosso Game Manager. Ok. E eu acho que é isso. Vamos ver. Aqui temos a nossa palavrinha hold sendo exibida. Ok, então abaixo disso é onde eu gostaria que aparecesse a peça que eu gostaria de guardar para o futuro. Então, continuemos. Aliás, vamos simplificar esse método, vamos chamá-lo simplesmente de hold. Isso. Pronto, agora vamos começar a desenvolver a lógica. Temos aqui duas condições distintas. A primeira condição é: nós ainda não temos nenhuma peça armazenada em hold. E a segunda condição é: já temos uma peça. Ora, se ainda não temos nenhuma peça armazenada em hold, então o nosso holding piece é nulo. Ou seja, essa condição aqui é verdadeira. E temos aqui então esta condição para ser tratada. Ao final desse if, nós simplesmente fazemos o return e pronto. O que nós temos que fazer aqui? Nós temos que armazenar a peça corrente dentro da nossa propriedade holding piece. Pronto, então basta fazermos que a nossa holding piece recebe game manager ponto arena ponto current piece, certo? Mais ou menos. Por quê? Porque nós vamos ter então uma referência direta a esta peça aqui dentro do nosso holding piece. Então, na verdade, temos que armazenar aqui uma cópia desta peça. E como fazemos isso? Já criamos dentro do nosso polyomino um método chamado clone. E é isso que vamos fazer. Agora vamos chamar o método clone. E agora sim, nós temos uma cópia desta peça sendo armazenada no nosso holding piece. Ótimo. Ainda falta uma última coisa, que é a posição onde esta peça vai ser desenhada. Temos que alterar. Então, vamos aqui. Set position. Temos que colocar aqui algum XY. Ainda não sabemos o que, mas vamos precisar disso. Ok? Imagine então que nós conseguimos com sucesso pegar a nossa peça corrente e armazená-la no nosso holding piece. Agora nós precisamos substituir a nossa peça corrente por uma nova peça lá da nossa fila de próximas peças. Então, como faremos isso? Current piece recebe game manager ponto next piece queue ponto pop. Agora eu tenho que posicionar essa peça no local inicial da arena. Atualmente, o método que nós temos para isso é o método, vejamos aqui, set current piece initial position. Mas nós convencionamos que nós não iríamos utilizar métodos que têm underscore na frente fora da nossa classe.
Esse é o comportamento padrão de um método privado. Embora em JavaScript ou em ECMA nós não tenhamos nenhuma espécie de restrição para utilizar esse método, ou seja, eu posso utilizar esse método aqui e eu não teria nenhum problema, nós convencionamos que não iríamos fazer isso. Então eu tenho que alterar esse método, eu tenho que tirar esse underscore daqui para que, bom, nós mantenhamos o padrão que nós adotamos desde o início. Então, por enquanto, eu vou deixar isso assim. E daqui a pouco, então, nós vamos fazer um refactoring e vamos trocar este método para torná-lo sem esse underscore na frente, ou seja, é como se nós estivéssemos tornando-o público. Agora vamos aqui à posição da holding piece, certo? Vamos ver onde nós poderíamos deixar essa peça aparecendo. Aqui sendo a 10ª coluna e aqui sendo a 20ª linha, nós temos aqui como a linha de índice 19, 18, 17, 16, 15, 14. Então, um y valor 14 colocaria a peça nesta altura. Já o caso da coluna, esta é a 10ª coluna, ou seja, a coluna de índice 9. Aqui seria a coluna de índice 10 e aqui embaixo do H seria mais ou menos a coluna de índice 11. Então, x11, y14. Vamos então verificar se nós temos uma peça a ser desenhada. Se existe uma this holding piece. Se existe uma peça. Então vamos pedir para que esta peça seja desenhada. Ok. Então nós já temos o nosso método hold parcialmente implementado, pois ele só armazena a peça em holding, na holding piece caso ainda não tenha nenhuma peça preenchida. Já temos o nosso método draw também. Falta nós incluirmos uma tecla para que quando eu pressionar essa tecla a peça seja armazenada. Então vamos aqui utilizar a tecla R, que fica perto, só por isso. Game Manager piece holder, esse P minúsculo, ponto hold. Pronto. Então agora temos vinculado à tecla R a função hold do nosso piece holder. Ok? Então está na hora de experimentarmos. Refresh. E se eu aperto R, para lá vai. E reparem como essa peça era a próxima peça da nossa fila de peças. Vamos verificar novamente. Esta peça tem que vir para cá e a peça em T cinza tem que vir para cá. Vamos R e é o que acontece. Ok? Então a primeira parte do nosso hold está implementada. Vamos para a segunda parte. Então agora vamos tratar do outro caso. Vamos armazenar o conteúdo deste clone, uma constante chamada currentPiece. E agora vamos trocar.
O que nós precisamos é, já que nós já temos então agora uma cópia da current piece, é colocar a current piece para receber a holding piece. Só que, da mesma forma, precisamos fazer um clone dessa peça. Para evitar termos problemas de referências. Depois de utilizarmos o clone, nós temos que atribuir esta peça à posição da arena correta. Só que a posição correta não é a posição inicial. Quando nós fazemos essa troca, a peça que estava em holding, ela vai exatamente para o local onde a peça corrente estava. Então aqui nós temos que colocar set position para a posição que a peça estava. Current piece.position.x. Mesma coisa para y. Ok, então agora sim nós temos a peça que estava sendo guardada, ela foi copiada e colocada na posição que a peça anterior estava. Resta-nos agora pegar a peça corrente, ou melhor, a cópia que nós temos dela, e armazenar em holding piece, não esquecendo de colocar a posição para aparecer embaixo da palavra hold. Ótimo, ainda temos um último problema a resolver, mas primeiramente vamos ver se esta funcionalidade está de acordo. Vamos aqui armazenar então esse quadrado. Foi. E se eu apertar o R novamente, o quadrado deve vir exatamente para cá, sendo que esse L invertido deve vir para cá. Ok, esse é o comportamento esperado, então tudo funciona. Veja. Ok. Temos um último problema a resolver. Eu não posso garantir que, no momento em que eu fizer essa troca, a minha peça que está aqui armazenada vai caber aonde a peça que eu estou manuseando. Por exemplo, se eu colocar essa peça, deixa eu ver, essa peça assim, se eu trocá-la, olha, temos um problema. Eu não poderia ter trocado a peça, porque eu acabei deletando um pedaço de uma peça que estava aqui. Como se resolve isso? Utilizando a nossa função validate. Antes de eu efetuar a troca, eu devo fazer uma validação para saber se esta peça que eu acabei de clonar e acabei de colocar nesta posição, ela é válida. Então, como faremos isso? Na nossa função validate, que também está seguindo o padrão de uma função que deveria ser interna, esta função nós podemos trocá-la para que ela seja estática e sem o underscore. Então, vamos fazer isso já. Static validate. Ok. Só que, quando eu transformei este método em estático, eu deixo de ter acesso
ao this. No entanto, eu não preciso do this aqui. Eu poderia simplesmente utilizar o próprio copy. Ok, agora este método está estático e eu posso trocar aqui a sua utilização para uma utilização estática. Aqui e aqui. Ok, mudamos tudo aqui. Voltemos agora no nosso piece holder. E antes que eu consiga fazer a atribuição disso, deste resultado, desta cópia nesta posição para a nossa current piece, eu devo fazer uma validação desta peça. Então, vamos fazer diferente. Vamos atribuir isto a uma constante, que será a holding piece at current position. Ou melhor, at current piece position. Ok. Então, façamos uma validação. If polyomino.validate. Vamos validar esta cópia. Se ela não for validada, o nosso hold fica sem efeito. E já saímos agora do método. No entanto, se ele passar pela validação, então esta variável contém uma posição válida para essa peça. Então vamos simplesmente atribuir isso ao current piece. Ainda falta nós fazermos a nossa conversão deste método, assim como acabamos de fazer para o validate, temos que fazer a mesma coisa aqui para o arena. Vamos fazer em alguns instantes. Agora vamos ver se conseguimos testar o mesmo comportamento novamente. Vamos ver se salvei tudo. Sim. Então, vejamos. Vamos aqui deixar esta peça bem colada aqui na parede. Esta peça eu vou armazenar. E esta peça eu vou rodar. E quando eu estiver bem perto, aqui agora eu troco. Não consigo trocar. Mas posso trocar? Posso. Vamos trocar por algo que dê para ver. Posso trocar? Sim, posso. Ok. E se eu fizer algo assim? Troquei. Não posso mais trocar. Aqui. Esse exemplo fica bem melhor. Trocar. Não consigo mais trocar. Ok. Mas aqui ainda consigo. E é isso. Ok, então a nossa validação está funcionando e nós só podemos fazer a troca da peça caso essa troca não deixe a arena num formato inválido. Finalmente, vamos então renomear o nosso método setCurrentPieceInitialPosition para que ele não tenha o underscore. Vamos lá no nosso arena. E temos mais um aqui. Vamos verificar se existe mais algum lugar. Não, mais nenhum lugar. Então já trocamos em todos os lugares. Vamos fazer um
teste. Qual a probabilidade disso acontecer? Ok. Vamos testar outro. Aqui assim. Sim. Temos o drop funcionando. Ok. Ok. Não consigo mais trocar. Isso. E a partir daqui eu não deveria mais conseguir trocar. Não. Ok. Então é isso. Hoje encerramos um ciclo muito especial, esse curso que nos permitiu explorar esse maravilhoso mundo de criação de jogos Tetris usando JavaScript e ECMAScript 6. Ao longo desse todo esse tempo desse curso, nós compartilhamos conhecimentos, superamos alguns desafios, mas acima de tudo a gente se divertiu muito. Eu digo por mim. Então eu agradeço a cada um de vocês por fazerem parte, pelos comentários que cada um de vocês deixou aqui no canal. E pronto, continuem inspirados, continuem criando e, acima de tudo, continuem se divertindo enquanto exploram esse mundo vasto da criação de jogos. Um grande abraço e espero vocês nos próximos. Valeu!